pessoal, em Brasília são 8h30, 8h31 na verdade. Vamos começar, tá bom? Primeiro agradecer a disponibilidade do Flávio, de estar conversando com a gente. O Flávio vai se apresentar daqui a pouco, mas ele faz 1 milhão de coisas, né, Flávio? E a gente sabe que arrumar esse tempinho é complicado, mas ele atendeu, assim, desde o início a nossa proposta. Na verdade, até na última live que a gente fez, ele participou, a gente conversou aqui. E foi a partir disso que surgiu essa ideia, então, de fazer esse bate-papo com diversos profissionais da nossa área. E o Flávio vai estar abrindo aí essa nossa primeira discussão. A gente tem outras marcadas aqui, deixa eu ver no calendário. Ó, a gente tem essa hoje com o Flávio. Depois, no dia 5 de julho, a gente tem uma com o professor Ricardo Cabral para falar sobre gestão esportiva. Depois, no dia 26 de julho, com o professor Nivaldo Godoy, a gente vai falar sobre realização de eventos. Depois, no dia 8 de agosto, com o professor Vitor Curti, a gente vai falar sobre treinamento de musculação. E depois, no dia 23 de agosto, a ideia é que a gente faça um bate-papo entre a gente, reunindo aí um montão de coisa. Fala, Alex! Um montão de coisa que a gente for conversando com os alunos, né, com outros professores. Esses que são confirmados, né? A gente está trabalhando para outros também. Estamos fazendo uma pesquisa com algumas pessoas, né, da área, o pessoal está dando algumas dicas, a gente está entrando em contato com outros profissionais, nutricionistas, enfim, até atletas, né? Que já está vendo com um atleta olímpico aí, que já está confirmando, só tem que ver a data. E tem 2 professores também que trabalham e moram nos Estados Unidos, um com natação e outro com futebol. A ideia é a gente fazer um bate-papo com eles também para saber a realidade do esporte lá, né? Comparar a realidade do esporte aqui no Brasil com o esporte lá nos Estados Unidos. Para a gente aproveitar o que tem de bom, largar o que tem de ruim e a gente chegar... Beleza, pessoal. Flávio, tá ouvindo bem, né? Tranquilo. Então tá. A proposta de hoje é que a gente fale sobre a iniciação à natação. É lógico que o tema ele é muito amplo e a ideia não é que a gente discuta tudo, mas é ouvir a opinião do Flávio, né, a partir de um roteiro de discussão que a gente fez aqui, para que a gente possa estar trocando ideia com os profissionais aí do Brasil inteiro, né, da região, das nossas regiões todas aqui. E a intenção maior é que a natação cresça, né, que a gente possa aprender com outros colegas, com outros profissionais, discutir o que é feito às vezes aqui, que não é feito em outro lugar, a gente pegar o que tem de bom, para que a gente possa crescer todo mundo junto. Flávio, então a gente queria que você se apresentasse, por favor, falasse um pouquinho sobre você, aí depois a gente manda ver. Tá. Bom, eu sou professor aqui na Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Eu trabalho com iniciação aos esportes aquáticos, com natação, com polo aquático, alguma coisa de natação artística. Tem alguns projetos de extensão também com iniciação aos esportes aquáticos, com natação, com polo aquático. Lidero um grupo de pesquisa que se chama Grupo de Pesquisa em Esportes Aquáticos. E é importante eu falar nisso porque a minha história começou com natação competitiva. E o meu grupo de pesquisa era muito focado em natação competitiva, até que, por uma série de fatores, mas principalmente devido a uma estudante específica, a gente se deu conta que estudar só natação competitiva, desempenho, treinamento, fadiga, tipos de série, consumo de oxigênio, o que fosse, é extremamente importante, mas daqui a pouco a gente não teria atletas para avaliar, para fazer essa análise, para entender o desempenho, se a gente não passasse a se preocupar também com a pedagogia da natação, com a iniciação aos esportes aquáticos. A gente só vai ter atletas e pessoas fisicamente ativas na natação se a gente tiver uma iniciação muito boa. Então, a partir desse grupo de pesquisa em esportes aquáticos, surgiu então a preocupação de se pesquisar também a pedagogia da natação e dos esportes aquáticos em geral. Além disso, eu trabalho aqui no programa de pós-graduação em Ciência do Movimento Humano, oriento mestrado, doutorado, pós-doutorado, e trabalho com estatística aplicada à educação física. É basicamente isso. Bastante coisa. Legal, Flávio.
você falou do grupo de pesquisa, né, do grupo de estudo, e isso mostra e reflete um pouquinho até de como é visto o esporte no Brasil. A gente às vezes dá muita importância, né, aos atletas de competição, ao esporte de rendimento, mas esquece que a grande massa de praticante está no processo de aprendizagem, né? E se a gente não tiver um processo de aprendizagem de qualidade, a gente está só empurrando para frente alguns problemas, às vezes técnicos, táticos, dependendo do esporte, até emocionais, que poderiam estar sendo solucionados pela simples prática, né? De forma lúdica, de forma divertida, e a gente acaba não estudando, não conhecendo sobre isso. Ok. Tá. A nossa primeira pergunta, Flávia, é a seguinte. Como você vê a importância da adaptação ao meio aquático, né, ou da adaptação ao meio líquido, na iniciação às atividades realizadas dentro da água e também aos esportes realizados dentro da água, né? Qual seria a importância dessa fase? Bom, acho que para entender esse processo de adaptação ao meio aquático, a gente tem que entender as mudanças que o corpo sofre quando passa para o meio aquático, né? Em primeiro lugar, o ser humano não é um ser aquático. E me desculpa quem acredita, eu acho muito romântico pensar, nós passamos 9 meses no útero. A gente tinha um cordão umbilical, a gente não respirava pela boca, a gente não respirava no meio da placenta, né? Então, foi ótimo, tudo bem. Quando a gente vai para a água, a gente tem que modificar a maneira de viver o mundo. Nós somos seres terrestres. E o processo de adaptação ao meio aquático vai tentar exatamente entender, tentar adaptar o ser humano a esse novo meio. E se a gente olha a partir das questões do Neil, da tríade em relação a ambiente, meio e tarefa, ambiente, indivíduo e tarefa, nós somos seres humanos, um indivíduo que não foi preparado para ir para o meio aquático, a gente vai ter que se desenvolver nesse meio, aprender nesse meio. A gente tem uma tarefa que pode ser de diversos tipos, que é em relação a respirar na água, a flutuar na água, a gerar propulsão na água, e principalmente a gente tem o próprio meio aquático, que tem características físicas específicas, densidade, viscosidade, que geram forças que nós não estamos acostumados a sentir. Então, se fora d'água, o que me prende ao solo, o que me impede de sair flutuando é a gravidade, é o meu peso, dentro d'água, além da gravidade, vou ter um empuxo que eu não sinto fora d'água. Isso me desequilibra completamente. Eu não consigo gerar força dentro da água como eu gero força fora da água. A maneira de respirar não é a mesma. Eu tenho que pensar para respirar quando eu estou iniciando. E fora da água ninguém pensa nisso. Então, a partir da resolução desses problemas relativos à respiração, ao equilíbrio e à propulsão, que são gerados pelas características físicas da água, nós temos que, para conseguir fazer atividade aquática bem feita, para conseguir aprender os esportes, as atividades aquáticas, eu tenho que ter um mínimo domínio do meu corpo no meio aquático, um mínimo domínio do meio aquático. Então, o processo é fundamental para toda e qualquer atividade, esporte aquático que vai ser realizado. É a mesma coisa que colocar uma pessoa que nunca jogou voleibol numa quadra e pede para ela agora faz uma jogada de meio. Não faz sentido, né? É um outro meio. É a mesma coisa, pedir para eu fazer isso não vai dar certo. Vai ficar perdido, né? Não vai saber como reagir. E o agravante aqui dentro da água, ao ficar perdido, pode ser extremamente perigoso. Exatamente. Legal, legal. Então, assim, a gente pensa muitas vezes que essa adaptação é importante para a aprendizagem da natação, mas as pessoas têm que ter noção de que é muito mais do que isso. Se eu pegar duas pessoas que vão fazer uma aula de hidroginástica, uma que está muito bem adaptada ao meio aquático e a outra que não tem experiência, que tem certo receio, essa segunda pessoa não vai conseguir aplicar força na água para obter os benefícios dessa aplicação de força e melhorar a sua condição física. Então, o processo de adaptação ao meio aquático não é só para a posição horizontal. Para as atividades na posição vertical também o processo é extremamente importante. Legal, Flávio, legal.
a outra pergunta, né, que também é importante a gente perceber é o seguinte: a maior parte das piscinas que a gente tem, principalmente as antigas, são piscinas voltadas para a natação competitiva. E muitas vezes elas não são adequadas ao ambiente ou a uma necessidade de aprendizagem, né? Então a gente tem piscinas de 2 metros de profundidade que a gente tem que trabalhar às vezes com crianças de 4, 5 anos. A gente tem aqueles materiais que são mais tradicionais, prancha, palmar, boia, elástico, que são para natação competitiva, quer dizer, prioritariamente voltados para a natação competitiva, mas que muitas vezes não resolvem os problemas da parte de aprendizagem, né? Então, como você considera que seria esse ambiente adequado de aprendizagem? Se a gente for pensar em piscina, for pensar em materiais, o ambiente... Certo. Bom, em primeiro lugar, a gente tem uma diversidade cultural, física, humana muito grande, né? Eu vou dar um exemplo que é o contrário. Aqui no Rio Grande do Sul, as piscinas profundas, as muitas piscinas profundas que existiam, acabaram sendo aterradas e ficaram piscinas rasas, porque é muito mais barato manter o aquecimento. A gente tem que ter a piscina aquecida durante praticamente todo o ano, e uma piscina profunda com 2, 3 metros é inviável do ponto de vista econômico. As pessoas que vão fazer aulas nessas piscinas rasas, elas vão ter uma adaptação limitada. Uma coisa é conseguir se deslocar, se equilibrar, flutuar numa piscina rasa, que tu sabe que em qualquer momento tu vai ficar na vertical e colocar o pé no fundo. Mas o processo de adaptação depende de eu conseguir me sustentar no fundo também. Eu não tenho como fazer o processo de adaptação só no raso. Ele vai ficar capenga. Eu vou ter que ir para o fundo. Bom, e uma criança que não dá pé, como é que faz? A piscina é funda, redutores de profundidade, pode ser caixas. A gente fez um estudo, uma doutoranda agora, que é a Rossane, com a utilização de boias de braço, e comparou 2 grupos de crianças de 3 anos de idade que fizeram o processo de iniciação ao longo de 12 semanas. Um grupo usava as boias nos braços e outro grupo não usava. E usou um instrumento que avalia a competência aquática dessas crianças. Ao longo do processo, a gente via que as crianças que usavam as boias de braço, elas estavam mais preocupadas em explorar a piscina, já que tinha uma certa independência, e rapidamente se desenvolveram, mas depois estagnaram. As crianças que não usavam a boia de braço, que não davam pé, que tinham que ficar no redutor de profundidade com o professor, levaram um pouco mais de tempo, mas em compensação, quando saíram do redutor, tinham uma independência maior. Eu não estou dizendo que usar boia de braço é ruim, mas a gente tem que saber usar, em que momento usar, quando tirar, para não dar uma noção falsa de independência aquática para essa criança. A criança que usou a boia de braço demorou mais no processo de aprender a respirar, de flutuar e de ficar na posição horizontal, porque ela não precisava, como ela tinha a boia de braço, ela conseguia fazer tudo. A outra criança não. Então, nesse processo, eu acho extremamente importante que a gente tenha não só piscinas. O processo não precisa ser feito em piscina, né? A gente tem tanto litoral, tem tanto lugar interno, lago, rio, açude, que também pode ser utilizado com segurança, óbvio, né? Com a presença de responsável, não só professor, mas de guarda-vidas, e sabendo como é que é o fundo desses locais, mas que haja possibilidade de se trabalhar em diferentes profundidades para que a criança e o adulto também consiga desenvolver as habilidades de sustentação, que talvez sejam tão importantes quanto as habilidades de propulsão. E eu me lembro de uma conversa que a gente teve há 2 anos, aqui em Porto Alegre, com o Guilherme, ele relatando alguns lugares que o polo aquático era muito forte, mas que a criança, ao parar de nadar, não conseguia se manter na água. Bom, alguém que não consegue se manter na água não está adaptado ao meio aquático. Se não está adaptado ao meio aquático, como é que vai jogar polo aquático? Exatamente. Então, tem que explorar todas as profundidades e eu não sou fã de nenhum equipamento, de nada além do próprio corpo. O corpo tem densidade, a gente consegue aprender a controlar a respiração, a relaxar a musculatura de maneira suficiente
a conseguir se sustentar na água, além de técnicas específicas que a gente pode trabalhar com palmateios, a própria ternada em egg beater, que vai ser um facilitador muito grande para a sustentação no meio aquático. Então, muitas vezes o professor ele utiliza um material mais por comodismo ou para poder dizer que está tornando a aula diferente do que realmente por necessidade, né? Eu com certeza, uma aula sem material, em alguns momentos, vai dar mais trabalho. E exige mais segurança, mais atenção. Mas a gente não pode ser dependente do material para dar aula, né? A maioria dos lugares não tem material suficiente. Sim, claro. Legal. Você falou aí de competência aquática, né? Que comparou os dois grupos, aí utilizou a boia e não utilizou a boia, e falou de competência aquática. O que significa competência aquática? É só saber nadar? Não. Eu mais cedo eu postei uma figura que ela tem 30 anos e foi praticamente esquecida, que um livro de Burkhardt e Escobar, que era na época que foi lançado assim, natação para pessoas com deficiência. Ok. Mas na introdução desse livro tem uma proposta de organização estrutural funcional da natação que abre um pouco a cabeça em relação ao que é saber nadar. A natação esportiva competitiva é um tipo de saber nadar. Nadar os 4 estilos, saber ondular é uma maneira de... Mas a gente tem a natação esportiva formal, as pessoas que nadam 2, 3 vezes por semana sem querer competir, que desenvolvem habilidades aquáticas, que ao se deslocar na água fazem seu treinamento, melhora a sua capacidade física, ficam mais felizes por estar nadando. E também a natação elementar utilitária, que a gente consegue desenvolver várias maneiras de se deslocar na água de maneira independente, de se sustentar, sem necessariamente nos remetermos aos 4 estilos competitivos. Então, o nadar é muito mais amplo que a natação esportiva competitiva. A gente tem uma grande base, que é a natação elementar utilitária, que está intimamente relacionada à adaptação ao meio aquático. A gente vai afunilando para a natação esportiva formal, até chegar na natação esportiva competitiva. Então, a base é a adaptação ao meio aquático. E essa pirâmide, ela ocorre por diversos motivos, desde acesso à possibilidade de natação esportiva formal, natação esportiva competitiva, ter acesso ou a disponibilidade que uma pessoa tem de querer ou ter condições de chegar lá. Legal. Tranquilo, pessoal? Então assim, a competência é difícil medir. Então, tem alguns instrumentos que trazem diversas possibilidades. O se deslocar de maneira independente, o buscar objetos no fundo da piscina, o de sustentar, o se deslocar em decúbito ventral, em decúbito dorsal, em saltar na água de cabeça, são elementos. Mas nada isoladamente vai definir a competência aquática. Vai ser um conjunto de habilidades. Eu lembro, Flávio, que a gente até trocou uns e-mails sobre... Alguns artigos falavam sobre prevenção de afogamentos, a diferença de ter competência na piscina e ter competência no mar, por exemplo, que discutiam isso, né? Que a competência aquática é muito mais do que só saber nadar. E até esse entendimento de competência aquática ele foi mudando ao longo dos anos, porque competência aquática era nadou 200 metros, tem competência. Sim, sim. Na piscina, no mar, são ambientes completamente diferentes. E a gente pode trazer questões culturais também, e aí talvez um ponto que nós sejamos mais fracos na iniciação ao meio aquático é que a nossa iniciação é muito voltada ao esporte. E se a gente pegar o exemplo da Austrália, que talvez seja o país do mundo que mais nadadores tem uma população de 20 milhões de habitantes e uma quantidade de nadadores de altíssimo nível, a iniciação com as crianças é relacionada à segurança. Independente da idade, ao entrar na água, saber fazer bloqueio respiratório voluntário e voltar para a borda. É isso. E a gente está preocupado. Na mesma faixa etária, a gente está preocupado em ensinar técnica. Vai dar problema. Sim. Ô Flávio, sabendo então dessa distinção, né, de que a adaptação ao meio aquático ela deve ser vista muito mais do que só como aprender os nados formais,
Como você acha que poderia ser a participação dos pais já contribuindo com isso? Essa é uma pergunta quase psicanalítica, né? Então, a gente tem que entender o processo como amplo. Não há seleção de talentos no mundo que tenha funcionado para a natação. Né? Nos anos 70, canadenses tentaram, cubanos tentaram, antigos soviéticos tentaram, diversas possibilidades de estatura de pai e mãe, massa, testes de flutuação, mas nada disso poderia substituir a sensibilidade para a água. E essa sensibilidade para a água, ou que seria o feel for the water, viria do maior número de exercícios aquáticos, jogos aquáticos, brincadeiras aquáticas, nados que a criança pode experimentar ao longo das suas aulas. Então, se uma criança que entra numa aula de natação está nadando cachorrinho, estava nadando um crawl rudimentar, não é para se preocupar. Talvez a maneira dela nadar naquela faixa etária não tenha relação, ou nadar errado não é um erro, mas é a maneira como ela pode nadar naquela faixa etária. Então, assim, meu filho está nadando mal. Não. Teu filho com 5 anos está nadando como ele pode com 5 anos. Isso está relacionado a uma outra questão também, que é se existe uma idade perfeita, uma idade ideal para se aprender os 4 nados. Eu acredito que não, porque se o erro, a gente consegue associar o erro aos estágios de desenvolvimento motor, o erro não vai ser um erro técnico, mas a capacidade daquela criança naquele momento de executar um gesto que ela acha que é aquele. E à medida que ela vai desenvolvendo força, vai maturando, vai desenvolvendo questões cognitivas, ela vai entendendo qual é o melhor gesto, tendo contato com a água, e aos poucos ela vai desenvolver a técnica. Então ela tem que ser de maneira natural e não forçar o treino de técnica. Isso quer dizer, não tem problema ensinar os nados. A criança vai executar como ela consegue naquele momento. E a partir das diferentes práticas, ela vai conseguir se desenvolver tecnicamente. Beleza. O Flávio, acho que a gente conhece. Ele está aqui como o El Fitness. O El Fitness. Ele para você falar um pouco sobre o ensino da natação para pessoas que não tiveram oportunidade de aprender quando criança. Então a pessoa quer aprender depois, né? Então a pessoa vai começar a ter contato com a água mais de forma orientada, sistematizada com 20 anos. Ele é o Wellington. O Wellington é meu aluno de doutorado. Bom, eu acho, eu vou mais, é quase uma constatação que temos certo preconceito em ensinar a pessoas adultas com um pouco contato anterior com a água o que ensinar e como ensinar. De novo, normalmente vai se ensinar técnica. Bom, mas se a pessoa tem 40 anos de idade, nunca entrou em piscina, não teve possibilidade de fazer natação elementar utilitária, será que realmente a gente tem que ensinar numa sequência pedagógica específica na da crawl? Será que a gente não tem que se preocupar com o domínio respiratório geral, com entender o empuxo, entender o peso hidrostático, entender o arrasto de maneira prática, para que essa pessoa consiga se posicionar da melhor maneira dentro da água, mais horizontalizada, com um quadril mais alto, e a partir daí ela começa a fazer movimentos que geram propulsão, independente da técnica de nado propriamente dita. Ou seja, ensinar a mesma coisa que eu ensino para uma criança, eu ensino para um adulto. Não tem por que eu diferenciar. Esse adulto sem experiência no meio aquático precisa da adaptação ao meio aquático tanto quanto uma criança que está começando. E não simplesmente sair ensinando técnica de crawl. E aí é comum, já tive alunos há muito tempo em escola de natação, adultos, que quando chegavam no fundo da piscina tinham que estar perto da parede, porque se ele se assustava, ele segurava na borda. Ele não sabia nadar, ele sabia repetir um gesto, porque aprendeu a repetir o gesto quando adulto, sem se preocupar com o domínio geral no meio. Legal, Flávio.
Então, assim, os conteúdos podem ser basicamente os mesmos. Talvez a diferença seja o método, né? A forma que a gente vai utilizar para poder ensinar. Mas assim mesmo. Tem brincadeiras que se faz com criança, com jovem, com adulto, que funcionam igual, né? O resultado é o mesmo e a gente tem certo preconceito em fazer. Assim como ensinar a dar ponta, a fazer o salto em ponta. Qual escola de natação que ensina um adulto a dar uma ponta? A virada. Por que não? Né? Aí fica a aula de natação para adulto. Quatro chegadas de crawl, 2 chegadas de perna de crawl, 2 chegadas de braço de crawl, 2 chegadas de costas, 1 chegada de perna de costas. Aí acaba a aula. Se eu fosse o aluno, eu ia embora, porque eu acho muito chato fazer isso. Legal, Flávio. Então tá, então a gente recebeu essa criança na nossa escola de natação, no nosso clube, e a gente já entendeu que ela deveria ter esse contato com a água, conhecer o ambiente aquático, entender o corpo dela dentro da água. Que conteúdos você sugere, que a literatura traz pra gente, que essa criança deveria aprender? Né? Então eu vou fazer uma programação minha de 1 ano, de 2 anos, de 6 anos, seja lá o que for, né? Ao longo desse processo de aprendizagem, da experiência na água, o que a gente deveria estar oportunizando para essas crianças e para esses adultos que estão contato? Tá, se a gente pensar que a adaptação ao meio aquático é a resolução individual com suporte do professor do problema da respiração, do equilíbrio e da propulsão, a gente tem todos os conteúdos aí. A respiração vai envolver o controle da inspiração sempre bucal, da expiração nasal bucal, em jato constante, em jato pausado, começar a expiração pelo nariz, terminar pela boca e assim por diante. O equilíbrio vai estar relacionado ao domínio do corpo, tanto na vertical quanto na horizontal, conseguir flutuar, conseguir mudar de decúbito, conseguir se sustentar, flutuar na vertical, controlando o processo respiratório. E aqui tem uma questão importante, principalmente com o adulto mais velho mesmo, que está começando a nadar, ele tem uma densidade, normalmente, que facilita a flutuação. Um idoso que está começando, né? Porque por N questões, a densidade corporal dele faz com que ele fique em cima d'água. Se com esse aluno a gente ensina o controle respiratório, imediatamente passa a ensinar a flutuar a partir das questões do equilíbrio, ele vai ter muito mais dificuldade em fazer imersões, em ir para o fundo. Alguém colocou aqui que colocou argolas para o adulto buscar no fundo da piscina. Não tem por que não fazer isso. Só que se eu ensinar ele a flutuar antes de mergulhar, e ele já tem uma densidade corporal que faz com que ele flutue, ele vai ter muito mais dificuldade de conseguir pegar alguma coisa no fundo da piscina. Ele tenta, mas não consegue afundar, né? Não consegue, é claro. Então, assim, ensina a mergulhar antes de flutuar. E o terceiro conteúdo principal é a propulsão. Que, bom, eu vou tentar fazer que esse aluno entenda as diferentes maneiras de gerar propulsão ao mesmo tempo que reduza o arrasto. O problema dele não vai ser gerar propulsão. Normalmente, esse aluno novo, o problema vai ser o arrasto que ele gera. O quadril baixo, a cabeça alta, a perna no fundo, tudo isso dificultando, minimizando o máximo possível a força que ele está empregando. Ele vai cansar muito, vai nadar 5 metros e vai acabar parando. Legal. Então tá, Flávio. A gente tem essa criança ou esse adulto que está fazendo aula já com a gente durante algum tempo e a gente pode se perguntar, mas quando que essa criança vai começar a aprender os nados formais? Ok. Eu vejo que isso é muito mais uma educação dos pais do que da própria criança. A gente tem um projeto que se chama Iniciação aos Esportes Aquáticos. Não é iniciação à natação. E as crianças que entram nesse projeto, eles aprendem tudo simultaneamente. Começando com o processo mais baixo de adaptação ao meio aquático, tem os conteúdos da natação propriamente dita, do polo aquático, do nado artístico.
que aconteceu ano passado que a gente começou? As crianças faltavam muito menos e desenvolveram a técnica de nado, no mínimo igual às crianças de outros projetos que só faziam natação. Ou seja, a gente subestima a capacidade motora de uma criança, achando que eu só posso ensinar natação e eu vou seguir uma sequência pedagógica específica. Depois de aprender a respirar, flutuar, eu vou ensinar a bater perna de crawl, eu vou ensinar a abraçada do crawl, eu vou ensinar a bater perna e fazer o braço, eu vou ensinar a respiração lateral e eu vou coordenar todo mundo junto, tudo junto. Me parece que é subestimar a própria capacidade de observação que uma criança tem, ou que um adulto tem. Como se só houvesse essa maneira de se ensinar. A gente não pode seguir para todo mundo o mesmo método. Bom, a partir daí, eu quero dizer o seguinte, a gente não precisa se limitar assim, eu só vou ensinar a nadar crawl a partir dos 7 anos de idade. Não, como eu falei antes, eu posso ensinar o gesto de maneira mais global, sem me preocupar tanto com a técnica. A criança vai executar de acordo com as suas capacidades, e à medida que ela vai evoluindo no domínio do meio aquático, ela vai nadar melhor, com a presença do professor. Não dá para eliminar, não dá para ser global, assim, tu vai aprender sozinho e tu resolve os teus problemas. Não, o professor tem que estar presente, tem que mostrar o caminho. Mas não mostrar o caminho assim, tu está fazendo errado. Não é isso, porque aquele erro não é o erro. Aquele erro é o diagnóstico daquele momento. Ô Flávio, aquele capítulo de livro que a gente escreveu, que você escreveu sobre adaptação ao meio aquático, a gente também escreveu aquele sobre o teste de agilidade no polo aquático, tem um capítulo lá que fala sobre um método de adaptação com proposta parecida em circuito. Você lembra? Então, sim, é o segundo. O professor cria um circuito dentro da água, basicamente isso, né? A criança vai experimentar aquele circuito e não tem essa ideia de certo ou errado. Né? Ela vai resolver os problemas motores impostos pelo circuito. Sim, sim. Isso fecha exatamente com a noção geral que o desenvolvimento se dá pela inter-relação entre o meio, a tarefa e o indivíduo. No momento que o indivíduo passa a experimentar outras tarefas naquele meio, ele altera a relação entre os três e se desenvolve. Né? Ou seja, tem que ser amplo, não pode ser, alguém colocou ali, engessado. Não pode ser engessado, a água não permite que seja engessada, senão vai todo mundo só atravessar a piscina. E atravessar a piscina não me basta. A pessoa tem que saber por que está atravessando a piscina e como atravessar a piscina e se sentir bem atravessando a piscina. Legal, legal. Ô, Alan. Professor, o Vinícius encaminhou uma pergunta aqui, querendo saber como seria o ensino para um idoso que já nada, porém não tem uma técnica executada de forma eficiente. Ele queria saber como seria o ensino da parte técnica. Não é diferente de uma criança ou de um adulto, só que o professor tem que entender as limitações, principalmente articulares desse aluno idoso. Né? Se eu tentar fazer com que ele faça a abraçada do crawl ampla, colocando a mão lá à frente do ombro, no melhor ângulo, quem garante que ele tem uma articulação glenomeral que permite colocar a mão lá? Então, o mesmo exercício que se faz de técnica para na iniciação, para um atleta, eu posso fazer para o idoso. E talvez ele melhore a execução. Mas o professor tem que ter noção da limitação orgânica daquela pessoa naquele momento. O processo de envelhecimento faz com que a gente tenha uma redução da amplitude articular. E nesse caso, ao reduzir a amplitude articular, possivelmente a distância de círculo fica reduzida, a frequência de braçada fica reduzida também, porque a tendência desse idoso é ter menor número de fibras de contração rápida, então ele não consegue acelerar mesmo nado, então ele vai nadar muito mais lento, com pequenas amplitudes. Então, no caso, se adaptaria o nado para as limitações do aluno.
Tem uma... Sim, sim. Vamos para frente, Flávio? Tem uma pergunta aí. Tem uma pergunta legal aí. Fala aí, vai lá. Conseguiu ler? Sim. É uma questão do nosso Alexandre Pucialdi, coach. A gente pode definir níveis e tarefas sendo mudadas progressivamente, né? E não se fixar assim, eu só vou trabalhar isso nesse nível. Não, eu trabalho isso nesse nível hoje. Amanhã eu já trabalho isso mais isso e assim por diante. Então eu não posso, assim, eu não vou esperar fazer tudo bem feito para agora eu vou ensinar a fazer a perna ondulada. Não. Né? O importante é passar por toda aquela experiência motora, vai fazer a perna ondulada, de repente volta para aquele exercício anterior, para aquela atividade anterior, e aí, devido às inter-relações entre as tarefas, o indivíduo e o meio, o que anteontem foi muito mal executado, amanhã sai de uma maneira muito mais leve. Então, assim, não chega a limitar a criatividade desde que o professor consiga fazer circuitos que realmente sejam desafiantes a cada aula. Ok. Flávio, vamos pensar agora assim, um menino que passou pela adaptação, ele sabe fazer os 4 nados, tem esse desenho geral dos nados, né, reconhece o corpo dentro da própria água e tudo mais. Por que tradicionalmente a gente ainda aprende crawl, costas, peito e borboleta? Cultura. Para mim, isso é cultural. Né? Se a gente vai para a Alemanha, aprende peito. Se a gente vai para a Austrália, aprende crawl e depois daquela fase de bloqueia a respiração e volta para a borda, é técnica. Muita técnica, mas é questão cultural. Mas a gente pode pensar um outro lado também. A tradução do crawl, to crawl, é engatinhar. Bom, o engatinhar é a maneira mais simples, é a primeira maneira, primeiro modo de locomoção que uma criança tem. O paralelo que se faz é o movimento alternado de pernas e o movimento alternado de braços seriam muito simples para aquela criança reproduzir a partir do seu conhecimento prévio de locomoção terrestre. Isso é uma coisa. A posição de costas para uma criança até 5, 6 anos pode ser muito desconfortável. Principalmente se a piscina que ela está tem um teto muito alto ou é aberta. A sensação de insegurança aumenta muito. Então, tem algumas questões relacionadas também a estágio de desenvolvimento motor, a questões psicológicas e cognitivas que podem interferir, podem determinar quais nados aprender primeiro. Já o golfinho, há uma crença que é um nado de força. Não é. É um nado de coordenação. Saber o tempo certo entre entender que o nado são sucessivos mergulhos e que entre esses mergulhos eu faço a abraçada e a pernada, a abraçada e as duas pernadas, vai me dar a noção que, bom, se à medida que a gente se desenvolve do ponto de vista motor, a gente vai melhorando a coordenação, vai ser mais fácil nadar o golfinho quando eu tiver um nível coordenativo, uma idade motora mais adequada. Eu vou tirar da tomada um telefone. Tranquilo, pai. Peço desculpas, voltei. Vamos lá. Então, assim, a gente repete esse padrão, não que ele seja errado, mas é muito mais por tradição, por cultura, do que realmente, né, por uma necessidade de ter que aprender, crawl, cospe. Tem pouquíssimos estudos, porque normalmente são muito difíceis de fazer esses estudos. Tem uma questão ética. Né? Eu consigo lá 4 grupos de 15 crianças. Cada grupo vai aprender um nado primeiro. Como é que eu vou
assim, eu avalio que o grupo que se deu melhor aprendeu o crawl primeiro. Só que passaram-se 6 meses. Como é que eu vou recuperar isso com as outras crianças que já estão numa idade mais avançada? Seria muito antiético da minha parte aplicar um programa que eu não acredito para criança. Então, os estudos acabam sendo muito mais de observação do que acontece do que propriamente fazer aquilo. Legal, Né? legal. Eu tenho uma questão, essa idade motora independe da idade cronológica. Sim, sim. Independe, cada criança tem a sua, embora a gente tenha alguns indícios de que entre tal faixa e tal faixa etária as coisas já vão acontecendo melhor. Né? O desenvolvimento motor, ele não é nem genético, nem ambiental, ele é uma combinação de tudo. Né? Flávio, a gente pode somar aí o que a Aline falou da idade cronológica e biológica, até as próprias motivações e características emocionais da criança. Às vezes a gente vê uma criança que nada muito bem e pensa logo, não, vamos colocar ela na natação competitiva, arrasta ela para a equipe, mas ela não quer competir. É quem disse que ela quer. Por isso que eu falei que essa é uma questão quase psicanalítica, né? Dependendo da faixa etária, quem quer são os pais, né? E pode ter outros nem nada tão bem, mas quer. E também, e assim, o ideal é dar acesso a todo mundo. Perfeito. Qualquer maneira. Fica quem quer e quem pode. Uhum. Vai criar oportunidade para que todos melhorem. Claro, claro. Flávio, aí já pensando na utilização da piscina para a aprendizagem dos nados. A gente também tradicionalmente acha que tem que nadar sempre no comprimento da piscina, utilizar raia, mas isso para o processo de aprendizagem não necessariamente tem que ser assim. Também é mais por tradição e por cultura. De novo, e talvez isso seja uma herança que a gente traz dos primeiros professores de natação. Agora mudou, né? Mas professores e técnicos de natação eram tradicionalmente ex-atletas de natação. Né? E aí acaba reproduzindo o que fez. Bom, o que foi as últimas coisas que foram feitas? Treinou. Então, aulas de natação viram treino. O treino tem raio, tem organização, segue essa mão, tem um aquecimento, uma série disso, uma série aquilo e tal. E a aula fica um treino. Bom, eu posso nadar em círculo, eu posso nadar em todas as bordas, eu posso nadar em zigue-zague, eu posso aproveitar a piscina da melhor maneira possível. Também posso nadar nas raias. Não tem por que não nadar nas raias, também. Mas eu não posso me limitar a usar a raia. Sim? Legal. E para mim isso é uma herança que a gente teve, que eu tive. Né? As minhas primeiras aulas como professor de natação eram ridículas, porque eu achava que uma criança de 7 anos ia fazer o treino que eu fazia com 17 anos. Naquela época, eu acreditava que uma criança era um adulto em miniatura. Né? E fazer o quê? Flávio, a gente tem muito essa ideia, né? A população de maneira geral, de quanto mais cedo a gente começar a fazer alguma coisa, melhor a gente se torna naquilo, né? A gente se torna melhor naquilo. Então, é essa ideia. Pô, se eu com 17 anos fazia isso, e eu consigo transferir isso para uma criança de 7, quando ela tiver 17, ela vai ser melhor do que É um raciocínio linear, né? É, isso aí. É um raciocínio linear aplicado a um sistema complexo e dinâmico que é o ser humano. Né? A gente não pode pensar nisso. É o cliente, né? Tá, mas o pai que tem essa ideia, né? Eu quero colocar meu filho na aula de natação porque eu quero que ele participe da parte competitiva. Eu quero que ele, não quero que ele brinque, não quero que ele perca. Na verdade, quais podem ser as consequências negativas disso? Bom, em primeiro lugar, assim, eu considero a competição fundamental também. Sabe? Eu acho que o processo tem que ser dinâmico, lúdico, e a competição tem que fazer parte. Por uma série de questões. Talvez, para mim, o mais importante a gente aprende a ganhar quando a gente perde. Né? E o perder, se eu não dou aquela importância que muitas pessoas dão à competição para a criança, que o importante é o ganhar, não pode perder, aí ela perde a característica. Né? A competição é extremamente importante para estar junto com outras pessoas, para socializar, para saber nadar forte, para saber as suas limitações,
para se comparar, por que ele é melhor que eu, né? E quando o professor, o treinador, consegue direcionar para o aproveitamento positivo disso, a competição é fantástica, né? Ela dá a noção de solidariedade, responsabilidade, né? Mas tem que ter essa questão, né? O problema que eu vejo não é a competição em si, mas como as competições podem ser organizadas e como os responsáveis, os adultos responsáveis pela competição, acabam lidando com isso. O resultado dela, né? Acaba assim, que nem o Guilherme falou antes, eu quero que meu filho seja um competidor. Será que ele quer que o filho seja um competidor? Por quê? Né? Será que ele não foi? Ou por quê? Né? Não faz muito sentido isso. Mas, bom, e aí qual é a função do professor? Informar o máximo possível. Claro que entra numa outra questão que é o sistema faz com que haja necessidade de resultados competitivos. Isso é meio complicado. E a gente tem que saber lidar com a pressão do próprio sistema e com o que a gente acredita ser realmente o mais saudável para aquela criança. Né? Assim, vamos dar todas as oportunidades, competir de maneira saudável. Na competição, nadar o que se consegue nadar. Né? A gente não faz em competição que a gente não faz em treino. E aí eu acho que a gente tem uma dificuldade grande de aplicar conhecimentos que a educação física como um todo trabalha há muitos anos de desenvolvimento motor, de aprendizagem motora, de fisiologia do exercício na criança, na competição, competições específicas para a criança. Que modalidades possuem? O tênis possui, o mini tênis, tem competições integradas em meninos e meninas em diversas modalidades coletivas, e a natação é muito tradicional. Aí pega o mirim, o petis, ele vai nadar só prova de 50, 50, 50, 50. Mas o metabolismo que ele tem muito mais envolvido é o aeróbico. Por que ele não pode nadar 400? Por que ele vai nadar só 50 de cada estilo? Por que ele não vai nadar medley? Sabe? Não tem por que não fazer isso. E aí gera essa pressão naquele resultado precoce. Muitas vezes não dá o resultado precoce por uma série de motivos. Não quer, não gosta, encher o saco. E a gente tem um grande burnout. Né? Muitas crianças fazendo outras coisas são muito mais divertidas do que ficar 5, 6 horas numa competição para nadar 50 crawl. E às vezes tá mal dimensionada. E às vezes não chegar em primeiro, a sociedade valoriza quem chega o primeiro, quem chega em segundo já é o primeiro perdedor. Exatamente. Então... E todo mundo... São raros os atletas que a vida inteira chegaram em primeiro. O bom atleta chegou em último, chegou em quinto, chegou em sexto, e daí na próxima ele vai competir de novo, porque ele é atleta. Às vezes pega o exemplo de um exemplo excepcional do cara que sempre ganhou e acha que é assim com todo mundo. Então o cara tem ganhado claro. Até os Jogos Olímpicos ele não pode ter perdido nenhuma competição, senão ele não é um bom atleta, como se isso fosse real. Isso não é o mundo real, né? A gente vê nos outros esportes, é o processo, né, de construção, de ganhar, de perder, de lidar com essas frustrações que vai fazer o indivíduo chegar mais longe na carreira esportiva. Entender que nessa fase a competição é treino. Tem que aprender a competir, né? Legal. Pessoal, alguma pergunta, Alan? Flávio, chegamos naquela última pergunta, assim, você gostaria de falar alguma coisa, destacar alguma coisa que a gente tenha esquecido que você acha que é importante? Bom, eu gosto de falar sobre isso, eu poderia ficar horas falando, né? Mas tem algumas questões que eu acho importantes. Quando a gente fala de especialização precoce, é diferente de competição precoce. Né? Eu não acho que um menino, uma menina com 10 anos de idade é nadadora de peito. Não pode ser. Aos 10 anos de idade tem que nadar medley, tem que nadar fundo.
né? Tu tem que nadar tudo. Deixa eu fazer uma pausa, Flávio. Tá. Pensando no polo aquático, quantas vezes a gente também já não ouviu que aquele menino maior e gordinho tem que ser o pivô? Com 10 Quem anos. garante que daqui a 2 anos ele vai ser o gordinho? Isso aí. Né? Dá a chance de passar por tudo. Né? Dá a chance de aprender as figuras da natação artística, que possivelmente vão ajudar a ter um domínio muito maior do meio aquático quando ele estiver sendo marcado por um marcador de boia. Né? Mas imagino, possivelmente, a gente não tem estudo sobre isso, é uma questão muito, muito difícil. O que eu estava falando dessa questão da especialização precoce, e a gente traz o exemplo europeu, que as meninas se especializam antes, porque a menina amadurece antes. Então as competições são separadas, é a menina mais nova com o menino mais velho, porque a menina está maturada antes. Aqui não, aqui é todo mundo junto, e as mesmas provas. Né? Essas questões a gente tem que começar a pensar também. E também pensar a natação e os esportes aquáticos muito além dos 4 estilos. A gente pode trabalhar em aulas de natação, em iniciação aos esportes aquáticos, de maneira muito mais global, trazendo todos os elementos, e a gente vê o gosto muito maior pelo que está acontecendo, e uma técnica sendo desenvolvida sem aquele método analítico de repetição, de técnica. Isso pode ser feito em qualquer faixa etária. Então, se usar os elementos do polo aquático, do nado artístico, dos mergulhos, diferentes tipos, dos saltos de diferentes tipos. No final, a gente vai ter pessoas mais adaptadas ao meio aquático, em qualquer faixa etária, e isso vai levar, com certeza, a nadadores melhores. Claro que só isso não vai levar, a gente tem que ter estrutura para isso. Mas pelo menos o professor vai saber o que ele está fazendo, que é trabalhar dentro das questões da competência aquática. Legal. Uma pergunta aqui, Guilherme. Pessoal, teve um questionamento ali sobre, você poderia dizer sobre o abandono relacionado a essa questão da especialização precoce de crianças. Eu vou trazer um exemplo daqui de Porto Alegre, tá? Lá nos anos 80 do século passado, os campeonatos estaduais de natação, infantil, juvenil, as categorias que tinham eliminatórias de manhã e finais à tarde, de tanta gente que tinha. Certo? E assim, o infantil, o juvenil, o júnior. Hoje em dia, o nosso campeonato estadual de natação são todas as categorias juntas e ocorre num único final de semana em final direta. Final direta, porque não tem gente suficiente para fazer eliminatória final. Ó, e assim, claro que lá nos anos 80 não tinha internet, não tinha o smartphone, não tinha muita coisa que concorre com o esporte. Só que o esporte parou no tempo, enquanto os diversos acessos, diversas possibilidades de acesso para aquela criança incrementou. Então, se o esporte não se adaptar a essa realidade, a gente vai ter cada vez mais sedentários, crianças, adultos obesos. Flávio, mas por outro lado, na década de 80, o esporte ainda não era ainda mais tradicional do que é hoje, a gente conseguiu romper algumas barreiras. Isso sim, mas o colégio também era tradicional. O acesso que a criança tinha era tradicional. Quem tinha? Era tudo. Só que as coisas evoluíram e o esporte, muito pouco. Entendi. Tem uma contagem regressiva ali, tá vendo? Não, tá... Ô, Flávio, tem uma contagem de 1 minuto, está aparecendo para você? Não. Pode ser que caia, se cair a gente... Se cair, a gente retoma. Tá, tranquilo. Coisa mais, pessoal, da prática lá. Você já perguntou algumas coisas que... foi bem esclarecido. Ô, Flávio, eu acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa? Mas mesmo com tudo isso, é fundamental que o professor tenha o conhecimento da técnica, mas entender a técnica como um padrão geral de movimento, que ele vai ter que avaliar o seu aluno para saber a sua condição motora, a sua idade motora, ver se ele consegue ou não fazer aquela técnica. Mas o professor tem que conhecer a técnica.
Também ele vai falar assim, então eu não preciso conhecer a técnica, eu não vou ensinar os nados. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Ele tem que saber. Uhum. É o momento de ensinar, é o como ensinar, né? Tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma pergunta aqui que é sobre crianças com necessidades especiais. Assim, a gente já teve, quando eu comecei a trabalhar com alguns projetos aqui, a gente não tinha conhecimento sobre turmas inclusivas. E hoje em dia eu não vejo outra possibilidade de não ter turmas inclusivas, né? Qualquer criança pode fazer aula junto, não interessa o que tenha. O que tem que ter é a formação do professor, conhecimento do professor sobre aquela realidade e como agir naquela diversidade. Mas a turma tem que ser inclusiva. É questão de humanidade. Não vejo diferente. Aí qual seria o tamanho dessas turmas, Flávio? E será que seria interessante ter o professor para ajudar, mais de um professor? Claro, assim, o ideal, 4 a 5 alunos por professor. Né, para ter a atenção necessária, o professor conseguir atender o aluno como deveria, né? Algo mais, pessoal? Teve uma pergunta aí. Teve uma pergunta, Flávio, rapidinho. Não, agora não. Tem aparecer uma grande. Agora tem uma pergunta. Foi um elogio. Priorização da prática de alto rendimento de natação para que esse abandono não fosse tão elevado. Vinícius, é muito mais que uma periodização. Em primeiro lugar, é entender que a criança não é um adulto em miniatura. Que a criança vai ter as suas necessidades específicas e eu tenho que levar isso em consideração no momento de periodizar. Que ela tem uma vida na escola, tem uma vida familiar e ela pode estar querendo jogar, além do treino de natação, eu quero jogar futebol. Joga. Além do treino de natação, eu quero jogar videogame. Joga. Né? A natação não pode cortar o que dá prazer para aquela criança, porque ela não vai ficar na natação. Então, eu tenho que pensar a periodização muito além dos elementos, dos métodos, dos conteúdos para incremento de técnica, de velocidade, de potência, de resistência. Eu tenho que dar condições para aquela criança conseguir treinar, se ela gostar da natação, ficar na natação, mas fazer o que ela quiser também. Né? E a natação envolve... a gente sabe que a natação é dura. Né? É dura a individualidade... poucos momentos de interação, né? Então o processo, o treino e a periodização tem que pensar nisso também. Ô Flávio, a gente tem muitas vezes a ideia, muitas pessoas não se planejam e não se organizam porque acham que aquilo não vai conseguir ser cumprido. E eu costumo até comentar com o pessoal que esse planejamento ele deve ser visto como um mapa. Imagina que você está andando numa cidade, né? Você tem um GPS. Muitas vezes você sai da rota estabelecida, mas logo o GPS te volta para a rota certa. Então a gente não tem que ficar rígido, engessado, como o Alan falou. Não, eu planejei assim, tem que ser assim. Não, eu criei uma rota, criei uma programação, mas eu tenho que saber avaliar toda a complexidade para seguir o meu caminho, mas ser maleável. Claro, isso aí o papel da avaliação é fundamental. Né? O professor saber avaliar, não só com testes específicos, mas avaliar o dia a dia. Né? A gente tem que, para determinado nível, a gente tem que ter o teste específico para avaliar a capacidade condicionante, coordenativa que eu quero, mas o dia a dia é fundamental. Né? E a sensibilidade do professor, treinador, de trabalhar com essa faixa etária. E talvez tenha sido um outro erro que no Brasil é comum, e não é só no Brasil, no mundo inteiro também, em alguns lugares não, mas a gente encontra isso muito. A pessoa que começa a trabalhar como treinador começa com categorias de base. Mas, para trabalhar com categorias de base, eu tenho que talvez ter a maior experiência e o maior conhecimento possível naquela área. E geralmente
Esses mais experientes estão lá no alto rendimento. Exato. Esse experiente tem que se preocupar muito com a categoria de base. Muito. E quem vai ficar lá na categoria de base não poderia ser o Flávio, que lá no primeiro semestre de Educação Física assumiu uma equipe de nadadores mirim petis. Achando que era o máximo. Onde a responsabilidade é maior, né, na base. Claro, claro. E precisa de conhecimentos que vão muito além da técnica do nada. Às vezes a gente precisa mais de didática, pedagogia, psicologia, Claro. que realmente... Com certeza. E isso não acontece só na natação, né, Flávio? Isso é um erro que acontece na iniciação dos outros esportes também. Com certeza. Tem uma pergunta aí, ó. Eu não acredito que seja possível. É essa a questão. É possível identificar habilidades motoras para os 4 nados através disso fora d'água? Não. Tem que entender que a natação só é possível na água. Uma pessoa que tem muita habilidade fora d'água em outras atividades, dentro da água vai ser diferente. Pensando que o desenvolvimento motor se dá a partir da inter-relação entre ambiente, tarefa e indivíduo, o que eu faço fora d'água eu não consigo fazer dentro d'água. Então eu só consigo avaliar dentro d'água mesmo. Flávio, se a gente pensar que as aprendizagens de novos movimentos são muito pautadas, né, nessa memória das experiências anteriores, se você não tem experiência dentro da água, você não vai se pautar nada, você está cru. É claro. Tem mais alguma coisa? A respeito disso, cara, eu tive experiência com alunas na natação que também eram alunas de balé, e o balé trabalha essa consciência corporal bastante, né? Eu percebi, talvez seja uma percepção, sejam casos isolados, e eu também não tenho informações sobre as experiências anteriores delas aquáticas, mas eu percebi que essas alunas que faziam balé aprendiam a natação com mais facilidade. Talvez por conta dessa percepção do movimento, que o balé também contribui. Realmente pode ocorrer, mas, de novo, não temos dados que nos permitam pensar nisso. E talvez isso seja mais fácil de se identificar com crianças. Sim. Né? A experiência que eu tive com adultos é um pouco diferente. Mesmo bailarinas que vêm de uma formação específica, como ficaram 20 anos sem ir para a água, mesmo aquele domínio corporal fantástico que tem, não permite uma relação adequada com a água. Tá? Acho que vai fazer diferença com a criança. Aí sim, aí eu concordo. Com o adulto eu tenho minhas dúvidas ainda. Me lembro de uma aluna adulta que eu tive também, era bailarina, e foi o mesmo caso que aconteceu contigo. Tem uma resposta. Pode acontecer. Flávio, eu acho que é isso, certo? Foi. Excelente. Agradeço demais, Flávio, a sua disponibilidade, né? Você sabe que eu tenho um carinho enorme por você, ao longo desses anos aí que você vem me guiando desde lá do início do doutorado. E tento fazer o bem que você fez a mim, às pessoas que estão ao meu redor também. A gente tem feito esse trabalho aqui com a intenção de melhorar a educação física como um todo, né? A gente vê, às vezes, profissionais muito isolados e ninguém cresce sozinho, não tem como isso acontecer. A gente sabe algumas coisas, mas não conhece outras. Eu acho que essa troca de ideias ela é muito importante e que as pessoas que estão assistindo a gente passem isso para frente também, né? A gente, enquanto profissionais, se a gente não se ajudar, a gente não chega em lugar nenhum. A educação física precisa melhorar muito, ela é uma área ainda muito recente. A gente ainda talvez estude pouco educação física e mais fisiologia, mais biomecânica. Então a gente precisa evoluir ainda muito enquanto profissão e a gente precisa da contribuição de todo mundo. Sim. Bom, eu queria agradecer o convite, a iniciativa de vocês foi muito bacana. Eu estou à disposição sempre. E se me permite, eu queria fazer só um registro. Comecei a observar as pessoas que entraram. Alguns ex-atletas meus, a Carla, o Duda, a Renata assistindo. Alguns colegas, alunos e ex-alunos, a Camila,
o coach assistindo, o Wellington. Então, legal, gostei muito e fico à disposição de vocês. Dou parabéns, acompanho as postagens, muito bom trabalho. Dani agora entrou também, nadador de peito. Pessoal, a gente agradece a presença de todo mundo, né? A gente teve um número bastante fixo ali. Sim, muitos alunos, ex-alunos, conhecidos do professor entrou, começou a seguir a gente, veio elogiar a iniciativa, falaram muito bem do senhor e é bacana ter esse tipo de feedback, deram dicas de novas lives, foi bem legal essa troca de informação. Que bom. Parabéns. Obrigado. Acrescentou bastante, professor. Tá legal. Obrigado, Flávio. Um abraço. Até mais. Valeu. Na verdade, não sai não. Pessoal, a gente vai deixar, a gente postou a outra, né, que saiu do ar, a primeira, e a gente vai colocar essa também Abraço, para ficar no Instagram para depois vocês assistirem. Fala, Camila. Um abraço para você. Abraço, pessoal de Muriaé, tá bom? Alô, Austrália. Valeu, abraço. Pessoal de Rio Pomba. Deixa eu falar um pouquinho com eles. Pessoal, no dia 4 de julho, eu vou estar com um curso. Não é prova, não. Um curso lá em Rio Pomba para ajudar o pessoal do centro acadêmico. Então, quem puder participar, pessoal de Rio Pomba, Juiz de Fora, Ubá, Viçosa, tá bom? Vocês estão convidados para ir lá fazer o curso com a gente. Um abraço. Agradecer a participação da minha namorada, Lívia Souto Make Up. Segue lá depois. Fala, Rodrigão. Beleza, né? Segue lá, Lívia Souto Make Up. Várias makes. Ali, ó, uma dica ali, ó. Fala sobre natação massa na próxima. Ah, legal, Vinícius. Quem tiver mais dicas aí pode mandar por e-mail pra gente também. Tem um amigo ali, o Felipe Duque, meu amigo de infância ali. Valeu, Felipão. Manda um abraço, teu irmão. O Chicão. Valeu, Linda. pessoal. Valeu. Linda.